Olá, pessoas queridas. Eu estou falando da Unipaz Goiás, Universidade Internacional da Paz, que em Goiânia desenvolve cursos, projetos, aulas com foco na cultura de paz. Em Goiânia nós estamos com uma sede no setor marista e convidamos vocês para acessar o site e ver e participar daquilo que o seu coração pedir para você estar conosco. Nós desenvolvemos 3 cursos de pós-graduações na área das relações humanas, com foco na cultura de paz. Temos mini cursos de gestão do estresse, inglês, aulas de canto e coral, tai chi chuan, yoga. Desenvolvemos projetos sociais, projetos com foco no bem-estar da comunidade e convidamos você para participar conosco, para ser um aprendiz da paz, um aprendiz em que a Unipaz promove, celebra, aprende e compartilha sobre as questões que envolvem o viver bem, o viver em comunidade, o viver em harmonia, e você faz parte de tudo isso. Então fica aqui o meu convite para que vocês acessem o site da Unipaz, conheçam a nossa programação e venham participar conosco. Hoje nós estamos na Universidade Internacional da Paz, em Goiânia, recebendo a Monja Coen, e teremos aqui um diálogo com certeza muito profundo, muito amoroso, e é uma alegria receber pessoas que vêm de diferentes lugares. Hoje estamos com a Monja Coen, querida. Namastê. Namastê. É um presente tê-la conosco. E a Unipaz é uma instituição de cursos, trabalhamos com foco na cultura de paz, e se fundamenta através de 4 princípios. Todos os nossos cursos têm um eixo valorizado pela ciência, especialmente a física quântica. Temos estudos sobre a filosofia e nos fundamentamos através da visão holística, do pensamento sistêmico. Temos as artes como um caminho de aprendizado, então os nossos cursos também valorizam as pinturas, a dança, o movimento no geral, para que o corpo experimente as diferentes culturas e os diferentes conhecimentos. E um dos eixos é a tradição espiritual, a tradição sapiencial, as tradições que nos envolvem a todos com seus diferentes saberes. Hoje, a Monja Coen representa o eixo de uma das tradições espirituais, que é o budismo. E o budismo, segundo consta nos nossos registros históricos, é uma prática milenar e que a Unipaz honra, celebra e convida também os aprendizes para experimentar. E por isso a Monja Coen é hoje a nossa convidada. Então, Monja, você está em casa. Creio que você já sabe que a Unipaz é também um espaço que te envolve nas suas ações, porque ambas trabalhamos pela paz. Então, penso que uma das questões talvez mais simples de compreender um pouco da sua trajetória como monja é entender a transição. Qual foi o momento na sua vida, ou quais foram os questionamentos que te conduziram a seguir o caminho do budismo? Como foi essa vivência na sua prática comum, cotidiana, e a transição para monja? Eu acredito que foi por volta dos 30 anos que eu comecei a me questionar com mais profundidade uma questão que já estava lá desde a adolescência e talvez desde a infância. Qual o significado da vida? O que nós estamos fazendo aqui? Por que vivemos? O que é Deus? Onde existe? Como se manifesta? E foi assim, através desses questionamentos, que eu acabei me aproximando da meditação do Zazen, que é a prática da meditação budista, e comecei a me envolver cada vez mais. O que eu achei interessante é que através do Zazen nós podemos entrar em contato com o nosso eu verdadeiro, com a essência do ser, que é a essência de toda a vida do universo. E isso me completou tanto que eu quis ser monja. O meu professor, na época, eu morava nos Estados Unidos, em Los Angeles, ele me disse: mas por que você quer ser monja? E eu não saberia nem explicar direito, mas eu disse a ele: porque este é alguma coisa a quem eu quero dedicar minha vida, isto faz sentido, isso responde às minhas perguntas. Eu recebi ordenação monástica em Los Angeles em 83 e no mesmo ano eu fui para o Japão, onde eu fiquei 12 anos no mosteiro. A vida monástica eu acho maravilhosa, eu acho extremamente agradável, a vida comunitária. Eu acredito que se nós formos capazes de viver em comunidade, nós vamos ser mais felizes, de compartilhar tarefas, alguma coisa que você faz aqui na Unipaz com as outras aprendizes, os aprendizes.
E por isso o Buda dizia que há 3 tesouros, 3 joias maravilhosas, que Buda significa o ser iluminado, o Dharma, que é a lei verdadeira, os ensinamentos, e a Sangha, a comunidade, as pessoas que praticam juntas e tornam possível este ensinamento estar vivo. Então, eu havia sido jornalista antes, lá em São Paulo, no Jornal da Tarde, fui professora de inglês, tenho uma filha, tinha uma vida um pouco talvez diferente da maioria das pessoas, o fato de ter uma profissão que naquela época era mais masculina, mas foi bem interessante porque deu uma abertura de consciência muito grande, de estar com tantas pessoas diferentes, de tantas classes sociais diferentes, e veio o questionamento como fazer para diminuir essas diferenças, para que haja inclusão. E como você bem disse no começo, o que nos une principalmente é essa proposta da cultura de paz. Como que podemos construir uma cultura de paz, que é uma cultura de inclusão? Por aí. Monja, como é viver? Você tem uma comunidade, você é a primeira monja brasileira, né? A primeira mulher a ser ordenada monja. É isso? Não exatamente. É interessante porque há um tempo atrás me mostraram uma fotografia de uma jovem japonesa que foi monja aqui no Brasil. E ela tinha o seu altarzinho muito bem bonitinho, nem sei o nome dela, e houve antes de mim outras mulheres que foram ordenadas aqui no Brasil, mas havia uma questão, algumas não foram registradas no Japão e não fizeram treinamento no Japão. A nossa ordem monástica ela exige que a monja ou o monge façam um determinado tempo de treinamento em mosteiros oficiais. E eu tive essa bênção de poder ir para o mosteiro de Nagoya, onde a minha superiora, a Oema Shundoroshi, me recebeu com muito carinho, e todas as dificuldades que temos nas nossas práticas espirituais, fui muito bem acompanhada pela sabedoria da mestra e das minhas amigas, minhas colegas de turma, e as várias colegas que eu tive de várias turmas, porque eu fiquei 8 anos. E depois desses 8 anos, eu fiquei mais 4 anos trabalhando em templos e voltei para o Brasil em 1995. E aí me pediram para assumir o templo, que é a nossa sede aqui para a América do Sul. E ao assumir esse templo, no ano seguinte eu fui nomeada presidenta da associação das seitas budistas, né, dos vários grupos budistas de origem japonesa. Existe uma federação, me colocaram como presidenta dessa federação. Isto foi um caso inédito, porque nunca uma monja havia assumido essa posição e nunca uma pessoa que não fosse japonesa. Então foram duas circunstâncias que eu considero muito auspiciosas, que a gente fala o Buda Dharma provê, para que um aprendizado muito bonito que eu tive, um crescimento muito grande, o fato de ficar nesse templo, eu fiquei por 6 anos cuidando dessa nossa sede, aprendi muitas coisas e de lá eu pude sair para formar um grupo, que hoje é o grupo que eu tenho, de pessoas que não são só da colônia japonesa, porque lá era mais fechado dentro da colônia japonesa. E eu acredito que Shakyamuni Buda, que era indiano, ele gostava de ensinar para todos os povos e todas as pessoas. Então não havia esta seleção para essa etnia ou aquela etnia. E eu me senti mais completa com isso, de poder fundar um grupo, uma comunidade que trabalha com todas as pessoas. E como é hoje a comunidade? A sede é São Paulo. Tem a sede em São Paulo, nós temos grupos relacionados no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e Brasília. Então temos alguns grupos espalhados, pessoas que estão iniciando essa formação. Ordenei nesse período todo 22, agora são 26 monásticos, pessoas que fizeram os votos monásticos. E nós temos alguma dificuldade de viver essa vida monástica porque não temos um mosteiro aqui onde todos nos reunimos. Há alguns mosteiros no Brasil, no Espírito Santo, Morro da Vargem, belíssimo. Há um outro em formação em Minas Gerais, mas nós não temos um local onde todos esses 22 monges ou 26 agora possam se reunir. E Porto Alegre, em Viamão,
é o que parece que vai ser o mais adequado, porque nós ganhamos um terreno de uma família, é um sítio, uma fazenda muito bonita, e está sendo construído lá um Buda de 9 metros de altura. Que lindo! São coisas raras que estão acontecendo. Já está em construção. Já está. Você chegando de longe já vê a imagem do Buda. É muito bonito. Então é muito auspicioso pensar que o budismo no Brasil, ele agora está virando um budismo brasileiro. Ele pertencia à colônia japonesa, era mais fechado dentro da colônia japonesa. É uma tradição muito antiga, de 2.700 anos. No Japão tem mais de 800 anos da ordem a que eu pertenço, e é uma das principais ordens no Japão. Mas aqui no Brasil ainda somos muito poucos, se sairmos de dentro da colônia japonesa e abrir isso para brasileiros em geral. E eu acredito, porque é isso que eu me dediquei, que é um caminho de libertação. E esse caminho de libertação nos faz perceber, como dizia Shakyamuni Buda, que somos a vida da Terra e que estamos todas e todos interconectados a tudo que existe. E essa percepção faz daí surgir o cuidado, a maneira de cuidar e de respeitar a vida na sua diversidade. Monja, o Buda é o grande reverenciador, né? O mestre que inspira, orienta, estimula. Então, falando em Buda, eu quero pedir também a sua bênção para esse Buda. Ele é um Buda que fica na Unipaz e vamos incluí-lo na nossa... Shakyamuni Buda. E eu quero também entender um pouco como é a prática do monge. As pessoas que procuram a comunidade, como vive, como é o processo assim da prática dentro da comunidade, das pessoas que visitam e a prática do monge? Como que é esse dia a dia? Então, a monja, o monge, nós somos discípulos de Buda, que é exatamente, nós fazemos o que ele fazia e nós nos propomos a seguir os seus ensinamentos na nossa vida. Quando nós vestimos o manto, esse é um pequeno manto de Buda, ele não é mais o grande sari amarrado, a gente usa esse menorzinho, e ele simboliza que eu visto os ensinamentos. No meu mosteiro, a minha superiora sempre dizia para mim, olhe para Buda. Qual seria o pensamento Buda nesta situação? Como que Buda, o ser iluminado, aquele que tudo sabe, que simboliza a sabedoria suprema, se manifestaria nessa circunstância? Então a nossa vida dentro dos templos é diferente da vida monástica. Dentro dos templos nós acordamos não muito cedo, às 6 horas da manhã, às 6h30 nós temos a primeira prática, que é uma prática meditativa, de meia hora, 40 minutos. Depois disso temos as preces matinais, terminadas as preces matinais, uma refeição matinal, e depois disso trabalhamos o trabalho comunitário, que é limpeza, manter o espaço limpo, adequado, organizado, e há aulas. Eu faço palestras públicas em universidades, em escolas, são tantos lugares, empresas atualmente. Há poucos dias atrás fui fazer na Petrobras, em bancos. Há uma procura muito grande em como que as pessoas podem encontrar um estado de equilíbrio e felicidade, não separado de si mesmas e do seu local de trabalho. Então, com isto, eu passo grande parte do meu dia, preparo aulas, faço alguns estudos e recebo pessoas. Às vezes as pessoas querem ter uma conversa, querem ter um aconselhamento. E, na verdade, a gente não aconselha muito, né? A gente faz com que a pessoa se ouça e ela se perceba qual é onde está e como pode fazer. E tudo isso nós ensinamos através de Buda, né? Daquilo que Shakyamuni Buda, que é o Buda histórico, deixou. Veja, para nós estamos no ano 2578, que seria o ano do Parinirvana de Buda, quando ele entra Parinirvana. Nós não falamos que Buda morre, ele entra no Nirvana final, ele entra na grande paz final. E o propósito do budismo é que nós possamos encontrar essa paz em nós e no mundo. E isso é o que nos une tão bem, né? Com o Pierre Weil, todo o pensamento dele, toda a escola que ele deixa, esse legado maravilhoso que ele deixa aqui, a Dulce, tão querida amiga, que de tempos em tempos também vem visitá-la, né? E que esse trabalho de
saber que a nossa sangha, a nossa comunidade, as pessoas que praticam, não são só as budistas, que há pessoas de todas as diferentes religiões, e mesmo aquelas que não seguem nenhuma religião e que são éticas e estão construindo a cultura da paz. Isso para mim é muito importante. Então, parte do meu trabalho é participar. Foi feito um comitê de diversidade religiosa da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência, eu sou uma das pessoas nesse comitê. Em São Paulo nós criamos o Conselho Parlamentar de Cultura de Paz, e a ideia é que possa ter em cada prefeitura alguém que pense sobre a paz, que possa se criar em cada prefeitura, em cada órgão estatal. Não é uma coisa apenas privada, particular, é uma questão de política pública. Eu acho que isso é muito importante. Aqui em Goiânia nós temos, com todo esse processo, da Unipaz e outras instituições também, nós temos aqui o GT da Paz, que é um grupo instituído pela Prefeitura de Goiânia, que é um grupo de trabalho da paz, que recebe hoje, está com cerca de 26 instituições, que pensam coletivamente a paz e propõem mesmo projetos para que a paz possa sair daquilo que é místico, daquilo que é individual, e ela se torne mesmo uma prática social. Para a compreensão da paz, como é a visão, o que é a paz dentro da visão budista, dentro da sua vida monástica? O que é a paz? Como viver em paz? Primeiro, existe o aspecto individual, que nós podemos encontrar em nós esse estado de equilíbrio e paz, porque a nossa mente natural é assim. A nossa natureza verdadeira, ela é vazia de qualquer coisa. É como se a nossa mente fosse uma câmera que está apenas filmando essa realidade, ela está captando todas essas informações e ela não está julgando. O julgamento vem depois. E através do julgamento é que a gente vai sair de um estado de tranquilidade. Então nós podemos voltar a esse estado original de apenas de estar presente, eu chamo de presença absoluta, e um compromisso que nós fazemos daquilo que vamos estimular em nós. Não a violência, não a agressão, mas um respeito à diversidade. É treinamento, é prática incessante. Não é dizer, acessei ao meu estado de paz, agora eu estou em paz. Não, a paz ela é cultivada a cada momento. Então nós temos que renovar esses votos todos os dias e nos observarmos. A maneira que eu falo, ela é agressiva, ela é violenta, eu uso palavrões, ou eu falo de maneira adequada, que inclui, que respeita as outras formas de vida. Então, tanto na fala como no gesto, na maneira do trabalho, com as opções que eu tenho de vida e de trabalho, tudo isso vai manifestar. Isso no plano individual. Encontro paz na minha casa, na minha família, nas pessoas com quem eu convivo. O nosso convívio harmonioso e agradável não significa que ninguém nunca vai ter um debate, um diálogo, às vezes até uma discussão. Mas existe uma harmonia que está embaixo disso tudo e que permeia tudo isso, é importante. E temos a paz social. É interessante que Sua Santidade, o Dalai Lama, quando ele fala de paz, ele diz assim, não é apenas a ausência de violência, mas é quando nós somos capazes de cultivar o coração da compaixão. Então, dentro do budismo, dois aspectos muito importantes para acessarmos a paz verdadeira é sabedoria, é a visão clara da realidade e como é que é o discernimento correto, como é que eu atuo de maneira adequada para que isso se torne melhor para todos, e isso então entra a compaixão. Eu sinto o que o outro sente, não porque eu sou boazinha que eu estou num estado superior, não, porque sou como as outras pessoas e eu quero que todas as pessoas e todas as formas de vida estejam na sua plenitude. Então vem as ações que são de cuidado e de ternura. E aí entra outro aspecto. Por exemplo, a maneira que se conta a história da humanidade. A história da humanidade, que exclui mulheres, que exclui indígenas, que exclui negros, não é uma história verdadeira, é uma história de violência e de exclusão. Então nós temos que pensar em como ensinamos as crianças e como nós estudamos história. Geografia é uma outra coisa interessante. Por que a parte do norte está sempre para cima? Porque nunca fazemos o globo terrestre, que é redondo, com o sul em cima. O sul é sempre para baixo. Porque foi criado isso pelos povos do norte. Mas hoje em dia nós temos mais equidade e o planeta é redondo.
e as divisões que temos de estados, de fronteiras, quando é que isto vai terminar? Quando é que nós vamos nos perceber todos habitantes de um planeta, deste lindo planeta azul, e começarmos a compartilhar os bens comuns para que haja suficiente a todos, que acabe com a fome, com a miséria no mundo? Então, quando a gente fala de cultura de paz, não é só a ausência das guerras, elas são importantes. A ausência de violência é importante. É um compromisso, como dizia Mahatma Gandhi, com a não violência ativa. Porque muitas vezes as pessoas pensam, a monja é zen, ela fica lá meditando, está tudo bem. Não é assim, não. Nós meditamos para encontrar o nosso estado de equilíbrio, para poder agir de maneira adequada na sociedade, para modificar a violência que está em nós também. Nós, como espécie, temos isso, nós sobrevivemos porque muitas vezes fomos muito violentos, mas agora existe um outro compromisso. Nós crescemos, nós não somos mais as criancinhas birrentas e briguentas. Nós podemos ser, a humanidade ela está dando um passo nessa direção, que é um passo de crescimento da mente humana, do DNA humano, que quer sobreviver e para sua sobrevivência está entrando num estado de maturidade. Esse estado de maturidade é o estado mais tranquilo. E é isso que nós temos que cultivar, é a não violência ativa e essa paz que nós falamos, ela envolve tudo. Sistema de saúde que não atende pessoas é violento. Um sistema judiciário moroso é violento. Então não é só as armas, as guerras, isto também, importantíssimo. Mas como que nós convivemos? Como nos respeitamos? Você vai às vezes no guichê de um departamento e a pessoa não te trata com dignidade. Isso é violência. Nos relacionamentos familiares, as pessoas às vezes não permitem que alguém fale e põe sempre abaixo, ofende. Isso é violência, isso não é paz. Então cultivar a paz é cultivar relacionamentos de harmonia e de respeito. Com a grande terra, com tudo que existe e com cada criatura que encontramos. Com o Pierre Rivaio na Unipaz, o Pierre define a paz como um estado de espírito. Ele diz que a paz não é a ausência de violência, mas sim é um estado de espírito. E na Unipaz aprendemos através do processo pedagógico, né, definido, criado, vivenciado, compartilhado por Pierre Rivaio e outras pessoas, Roberto Crema, Lídia Rebouças e tantos outros. Na Unipaz nós aprendemos as três etapas, né, as três ecologias do ser. A paz individual, que é bem isso que você colocou, a paz social, a ecologia social e a ecologia ambiental. E dentro dessa visão que nos é comum, como promover a paz? O que você orienta através dos princípios budistas, da sua tradição, como promover a paz no mundo? Quais são formas, pensamentos, atitudes simples que mesmo as pessoas que não praticam diariamente uma meditação, e o convite é para que elas pratiquem, e por isso você está aqui na Unipaz, hoje você vai compartilhar conosco no seminário, que o tema é Caminhos de Sabedoria, a Unipaz tem essa proposta, né, de convidar as pessoas para experimentar. Então, como você convida as pessoas para essa experiência? O que você diz para elas no sentido de começar no dia a dia, né, com pequenas coisas no seu dia? Quais são as formas de promover a paz? Eu acho que primeiro nós temos que nos observar. Nós gostamos muito de observar os outros e julgar e condenar os outros. E vamos começar a nos observar. Como é que eu falo? Como é que eu toco os objetos? Pode ser um pano de chão, ele é um objeto precioso. Sem o pano de chão eu não tenho a casa limpa. Eu respeito este pano, eu respeito as águas, como é que eu uso a torneira, eu não deixo ela aberta jorrando, a eletricidade, o gás, quando eu vou cozinhar eu tampo a panela para não perder o calor. Então eu estou sempre uma preocupação de não é eu primeiro, mas é o nós. A coisa principal é esta virada do ser, de perceber não é o que eu quero que é bom para mim, mas o que é bom para o nós. E perceber a palavra mais gentil, o gesto mais adequado, cultivar a beleza do olhar, o olhar que olha verdadeiramente. São tantas pequenas coisas e ela manifesta o nosso coração, a nossa essência verdadeira.
Por isso nós temos que acessar em nós, mas é simultâneo, você pode ter uma postura adequada, até a postura física é importante. Como é que estão seus ombros, como é que está a sua estrutura óssea que dá sustentação ao seu corpo, ela é adequada, você caminha de uma maneira sutil, caminha fazendo barulho, batendo os pés, ou você caminha suave. Então esse caminhar suave, esse falar suave, esse tocar nos objetos com respeito, com suavidade. E é interessante observar que muitas vezes nós somos vítimas dos venenos, que é a ganância, a raiva e a ignorância. E se vem a raiva, em vez de fazer um gesto brusco de raiva, você apenas observe, sente em você, puxa, respira. Respiração consciente, a expiração mais longa que a inspiração. Isso serve em qualquer momento da nossa vida. Até mesmo hoje, telefones, celulares, aparelhos, eles trazem esse treinamento da respiração consciente, de inspirar e a expiração é mais longa, porque isso nos oxigena as células do corpo e nós entramos num estado mais quietude, de calma, para poder ver a realidade como ela é e atuar de forma adequada. São gestos pequenos, na verdade. Um carinho, alguém chega, você oferece um copo d'água, né? Esses pequenos carinhozinhos, como você quando me recebeu aqui, me sorriu e disse seja bem-vinda, é muito doce isso. E a gente poder fazer isso com todas as pessoas, porque as pessoas que vivem conosco também no dia a dia, a gente fica alegre de que acordamos e elas estão por perto. E monja querida, eu creio que você sabe, né, como eu disse no início desse nosso encontro, não só a Unipaz, mas Goiânia hoje está mais feliz em recebê-la aqui nessa cidade que geograficamente está no coração do Brasil. Os goianos têm uma responsabilidade, não têm, mas são convidados a uma responsabilidade de espalhar através do coração geográfico do Brasil esses preceitos, a prática budista, e por isso convidamos você sempre para a Unipaz Goiás. Você é uma mais do que querida, você compõe a nossa estrutura, né? Você compõe o nosso dia a dia. E eu quero também perguntar para você como que as pessoas podem ir até a comunidade, quem quiser, tiver vontade de aprofundar na comunidade, como fazer? Nós temos um site. Temos 2 sites, um é www.monjacoen.com.br e tem outros que se chama www.zendobrasil.org.br e eu acho que lá tem informações suficientes, quem for a São Paulo pode encontrar, pode vir até nós, são todos muito bem recebidos, temos retiros anuais, temos aulas, curso de budismo básico, aulas de meditação e a prática incessante do caminho, que é a nossa convivência. Monja Coen, você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas? Como você disse, Goiânia está no coração de São Paulo, do Brasil. São Paulo não do Brasil, Goiânia é o coração do Brasil, é o centro do nosso país e que nós possamos irradiar daqui a paz que queremos no mundo. Começa em você, em cada um que está próximo de você. Seja a paz que você quer no mundo. Quando uma pessoa dá um passo em direção à paz, toda a humanidade dá esse passo. Dê o passo e seja feliz. E eu honro a sua presença, que os nossos caminhos se encontrem sempre e que todas as pessoas reconheçam em si o potencial de paz. E eu honro e reconheço a sua história, a sua trajetória e a sua missão pelo mundo. Muito obrigada. Namastê. Namastê. E eu agradeço também a vocês por mais esta partilha. E nós seguimos a nossa trajetória. No próximo encontro teremos outras pessoas que virão aqui também compartilhar o seu saber, a sua experiência e a sua trajetória de vida. Obrigada a vocês também.